Queridos, vamos dar início à nossa reflexão desse domingo de Páscoa. Antes eu queria expressar minha alegria em poder estar próximo dos irmãos, mesmo que de uma forma limitada, fisicamente, mas estamos próximos uns dos outros de coração, e graças a Deus por essas ferramentas que nós podemos usar em favor da igreja, em favor da união do povo de Deus. E por isso nosso intuito é de gratidão ao Senhor e de alegria a Ele por esse momento, por esses momentos que Ele tem nos proporcionado. Eu te convido a fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos onde você está, abaixe sua cabeça, você junto com sua família, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esse dia que é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez para que o Israel de Deus, para que o Teu povo, o povo escolhido pelo Senhor, se lembrasse do Senhor, parasse as suas atividades terrenas e meditassem naquilo que importa, que é o reino dos céus, naquilo que importa, que é celebrar o Teu reino, que é glorificar o Teu nome. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, nesse início de noite, ainda que nessas circunstâncias, ó Deus, atípicas, Senhor. Mas nós, como Teu povo, com o intuito de celebrar o Teu nome, com o intuito de falar contigo e com o intuito também de ouvir a Tua voz, nos reunimos dessa forma, a fim de que o Teu nome seja glorificado e de que o Teu povo seja edificado. Celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Celebramos porque por meio da sua ressurreição nós temos acesso direto ao Teu trono, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu amor derramado e expressado por nós a cada dia. Por isso, fale aos nossos corações. Fale ao coração de cada irmão que está acompanhando essa live na sua casa, com a sua família. Que o Senhor possa tirar qualquer distração, qualquer coisa que venha impedi-los ou tentar impedi-los de ouvir e receber a tua mensagem, Senhor. Estejamos atentos à Tua voz. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que oramos nesse momento. Amém. Aqueles que estão acompanhando aqui pelo Face e que verão esse vídeo mais tarde, nós somos a primeira igreja presbiteriana em Itapecerica da Serra. Eu sou o seminarista Silvio e esperamos que a mensagem dessa noite possa trazer paz ao teu coração, trazer um novo ânimo e possa falar contigo. Esperamos sinceramente que apenas o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração essa noite. Que a tua expectativa então esteja nisso, em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler um trecho dessa passagem. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite inicia no versículo 13. Esse é um dos relatos mais lindos da Bíblia, sobretudo pós-ressurreição. É um dos momentos mais sublimes das Escrituras Sagradas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu peço que você acompanhe com reverência ao Deus onipresente que se faz presente aí na tua casa nesse momento. Que você possa acompanhar a leitura com reverência a esse Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, uma média de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos,
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus por esse relato tão maravilhoso que nos inspira num dia como esse. Meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias atípicos. Estamos vivendo uma época que será um marco na história da humanidade. Estamos vivendo situações inimagináveis. E constantemente, ao ligar a televisão, ao acessar a internet, ao abrir o WhatsApp, nós somos bombardeados por notícias. E que em sua grande maioria são notícias ruins, não são notícias boas. A pergunta que eu quero fazer, uma das perguntas que eu quero fazer a você essa noite é: de que forma essas notícias têm nos afetado? De que forma nós somos influenciados por notícias desagradáveis? O contexto, o pano de fundo do texto que nós lemos é conhecido de todos. Jesus havia sido crucificado na sexta. Passaram-se 2 dias desde aqueles terríveis momentos de sofrimento, de dor, de agonia, de angústia, aqueles momentos da cruz, da morte de Jesus. Depois de 2 dias, 2 de seus discípulos estavam no caminho de Jerusalém para Emaús, onde provavelmente era a cidade ou a aldeia em que eles moravam. E eles iam conversando entre si sobre os últimos acontecimentos, sobre as últimas notícias, sobre as circunstâncias que estavam ao seu redor. Uma tragédia acabara de acontecer. Eles estavam vindo de um sepultamento. Eles acabaram de enterrar alguém muito próximo a eles. Eles acabaram de enterrar um homem que por algum tempo lhes trouxe paz. E que em suas palavras havia conforto. Um homem que lhes trouxe segurança, lhes trouxe certeza de uma vida eterna ao seu lado. Um homem que, mesmo quando
falava palavras duras, expressava amor, expressava cuidado paternal, mas agora eles estavam vindo do sepultamento deste homem que lhes deram um chão para os seus pés. O sentimento agora é oposto. Eles estavam confusos, uma vez consolados, uma vez confortados, uma vez animados, mas agora confusos, tristes. Eles estavam desnorteados, eles estavam assustados, seus olhos estavam embotados e eles já não enxergavam mais a vida, nem mesmo quando a vida se fazia presente com eles ali. E o saudosismo, a saudade agora, ela se misturava com as incertezas de como seriam os próximos dias. E agora? Talvez essa seja a pergunta que defina melhor o sentimento daqueles discípulos. E agora? Voltemos à nossa velha vida, voltemos às mesmas perspectivas de antes, voltemos ao mesmo modo de enxergar as coisas, ao mesmo modo de pensar. Estas talvez fossem algumas das respostas pensadas por eles para a pergunta: e agora? O que aqueles discípulos não imaginavam é que aquela caminhada seria um marco em suas vidas. E seria um marco na vida de toda a humanidade. Aqui é o primeiro registro pelo evangelista Lucas do Jesus ressurreto. Esses discípulos, eles demonstravam com as suas palavras, eles demonstraram ali como toda a circunstância, como as últimas notícias, como os últimos acontecimentos estavam o atingindo. Como tudo aquilo estava influenciando ou moldando o seu pensamento, o seu modo de viver, o seu ânimo. Aqueles discípulos, eles estavam desesperançosos. Desesperançosos. E como falar de esperança em tempos de desesperança? E exatamente esse é o tema da nossa mensagem, a verdadeira esperança em dias de desesperança. Parece haver um paradoxo, mas é exatamente isso, e sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E esse texto aqui, ele nos mostra pelo menos dois motivos pelos quais eles estavam desesperançosos, pelos quais eles estavam daquele jeito que eles se encontravam, tristes, abatidos, e o texto nos revela isso. No versículo 14, o texto nos diz o seguinte: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. No versículo 18, depois que Jesus pergunta a eles o porquê que eles estavam tristes daquele jeito e sobre o que eles estavam conversando, eles respondem para Jesus assim no versículo 18: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Primeiro motivo que nós podemos inferir desse texto, que estava deixando os discípulos daquele jeito, que estava moldando o sentimento, moldando o comportamento daqueles discípulos. O primeiro motivo são as más notícias. As más notícias. Os últimos acontecimentos ruins. As coisas que fazem o nosso coração ruir, as coisas que fazem a nossa mente se enfraquecer, as coisas que nos faz desanimar, as coisas que fazem com que fiquemos preocupados, angustiados, assustados, perplexos, desesperançosos. E olha que curiosidade, não por acaso. Interessante, mas não por acaso. O Evangelho são as boas notícias. O Evangelho são as boas novas. Contudo, a mensagem do Evangelho, ou a alegria do Evangelho, ela pode ser subvertida pelas más notícias. O fato é que, quando nós somos levados por notícias ruins, elas têm o poder de nos impactar, elas têm o poder de embotar os nossos olhos, e nós não conseguimos mais enxergar a vida, ela não nos deixa mais ver a vida. Imagine
Imagine agora vocês, ou algum de vocês, porventura, me perguntando de onde você vem, cara. De onde você vem, seminarista? Será que você, porventura, não tem ouvido falar dos últimos acontecimentos, de uma pandemia que se alastrou no mundo? Será que você não tem ouvido falar dos últimos acontecimentos, da situação política do país? Será que você não tem ouvido falar dos hospitais, da saúde mundial entrando em colapso? De onde você vem? Será que você não tem noção dessas coisas? Meus queridos, a notícia ou as notícias acerca do que aqueles discípulos vinham conversando, vinham tratando, eram notícias reais. As notícias que nós recebemos todos os dias, da pandemia, da economia, do colapso da saúde, são notícias reais. Mas não é essa a questão. A questão não é se a notícia é real ou não. Nós não estamos aqui invalidando o aspecto ruim, negativo realmente das notícias. A grande questão é como nós interpretamos estas notícias. Essa é a questão. A questão é como nós interpretamos tudo aquilo que nós recebemos como notícias, todos os acontecimentos ao nosso redor. Isso pode fazer a diferença em nossa vida, em vermos a vida de Deus, enxergarmos a vida de Deus, ou deixarmos de enxergar a vida de Deus. Isso ocorreu com os discípulos no caminho de Emaús. Observe na sua Bíblia o versículo 21. Olha o que diz. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles tinham uma esperança enganosa a respeito de Jesus. A interpretação deles, dos últimos acontecimentos, estavam deturpadas. Os seus olhos já não podiam mais enxergar a realidade de Deus. A esperança deles era uma esperança enganosa. Pense comigo, os acontecimentos eram verdadeiros. Jesus havia morrido, eles haviam enterrado o corpo de Jesus, o Jesus ressurreto não havia aparecido para ninguém ainda. Eram notícias reais, verdadeiras. Contudo, o modo que eles receberam essas notícias, o modo que eles interpretavam essas notícias, é que estavam subvertidos, é que eram enganosos. Olha que interessante, esses discípulos andaram com Jesus, mas mesmo que eles tenham andado com Jesus, eles não tiveram uma revelação real de quem era Jesus. É fácil você inferir isso. Com base no versículo que nós lemos, a expectativa deles era terrena. Eles acreditavam no Jesus Redentor, no Jesus Messias, mas que viesse para redimir o Israel, o aspecto político de Israel, a nação de Israel. Eles não se deram conta que Jesus era Emanuel, era o Deus na terra. Eles não se deram conta que Jesus era Deus entre os homens, que era Jesus quem redimiria não apenas a nação de Israel, mas todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, e não apenas no aspecto político, ou bélico, ou imperial, mas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E a redenção principal, a do coração. Meus queridos, isso tudo tem a ver com a ressurreição. Isso tudo tem a ver com a ressurreição de Cristo. Nós podemos ir para a igreja, nós podemos participar da ceia, nós podemos compreender muito bem a necessidade da encarnação de Cristo, nós podemos compreender muito bem a necessidade do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, mas se o nosso conhecimento, se a nossa compreensão, ela para aí, nós não estamos compreendendo o Evangelho completo, ou a mensagem completa do Evangelho.
se nós não cremos na ressurreição de Cristo, se nós não entendermos isso, se nós não compreendermos isso, se nós não compreendermos que ele venceu a morte, se nós não entendermos que há uma vida para além da morte, se nós não entendermos que a esperança, que a nossa esperança não se limita à condição política, à condição de saúde, à condição econômica de um país ou do mundo, se nós não entendermos isso, a nossa situação, a nossa esperança estará frustrada, assim como daqueles discípulos. E qualquer notícia, e qualquer novo acontecimento irá nos abalar, irá nos abater, nos deixará frustrados, nos deixará tristes. As más notícias, elas podem embotar os nossos olhos e nos impedir de enxergar a vida que é Jesus, e nos impedir de compreender a mensagem completa do Evangelho, e nos impedir de desfrutar das alegrias que a ressurreição de Cristo nos trouxe e nos traz. As más notícias estavam deixando aqueles homens tristes, abatidos, desesperançosos. Em segundo lugar, quando eles mesmos revelam por suas palavras o quanto estavam tristes ou o quanto estavam abatidos, e é fácil de você notar isso. Na leitura que nós fizemos, eles falam, olha, nós esperávamos que ele redimisse Israel, mas já passaram 2 dias que ele morreu, já é o 3º dia. E perceba o quanto estes homens estavam tristes. Eles dizem assim, é verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro hoje pela manhã e o sepulcro estava vazio, mas elas não encontraram o corpo. É verdade que lhes apareceu 2 anjos e disseram que ele havia ressuscitado, mas não encontramos o corpo ainda. Aqueles homens estavam tristes, abatidos, desesperançosos, diante de uma realidade escancarada aos seus olhos. E é por isso que Jesus os chama de nécios e tardos de coração. E esse é o segundo motivo pelo qual aqueles homens estavam daquele jeito. O próprio Jesus definiu como eles eram. Eles eram nécios. Eles eram tardos de coração. Olha o versículo 25, a resposta de Jesus, depois de todo esse discurso triste, num tom lamentado desses discípulos. Olha o versículo 25 que Jesus diz. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, para crer em tudo que está contido na palavra de Deus. Significado de nécio, você pode encontrar isso em qualquer dicionário, em qualquer site da internet. É aquele que é desprovido de conhecimento. É aquele que é desprovido de discernimento. Aquele que é estúpido, ignorante. Aquele que não tem aptidão ou competência. Aquele que é incapaz. Aquele que é inepto ou inapto. Mas há um significado quando nós vamos para o grego, para a língua em que foi escrita esse texto no original, e nós observamos o significado dessa palavra, ou os sentidos que essa palavra nos traz. Nós entendemos que nécio significa alguém sem convicção, alguém sem personalidade, alguém sem identidade, alguém que está suscetível à cabeça dos outros. Já ouviram o termo Maria vai com as outras? Esse é um nécio. Esse é um nécio. E o significado dessa palavra nos ensina muito. E olha a sequência, olha a ordem das palavras, a ordem dos adjetivos dados por Jesus aqui. Ó nécios, vocês são tardos de coração. Por vocês serem nécios, por vocês irem pela cabeça dos outros, por vocês não terem personalidade, caráter, convicção, vocês estão lentos demais para compreender as verdades das Escrituras. Vocês são preguiçosos para compreenderem as profecias, para compreenderem a revelação de Deus.
Vocês estão inteirados demais com as notícias atuais. Vocês estão influenciados demais pelos acontecimentos atuais. Vocês são rápidos demais para pegarem os últimos acontecimentos, mas são preguiçosos para se atentarem para a revelação contida nas Escrituras ao meu respeito. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Abrindo um parênteses, irmãos. Tem crente sabendo muito sobre o coronavírus. E isso não é o problema. O problema é se ele sabe mais do coronavírus do que sobre a Bíblia. O problema não é se crente entende de futebol. O problema é quando o crente entende mais de futebol do que sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, concernentes à sua palavra. Não tem problema um crente se inteirar, estudar e conhecer a respeito de política, não tem problema. O problema é quando ele entende mais de política do que a respeito da palavra de Deus. Compreende isso? Era isso que aqueles discípulos estavam vivendo. Eles estavam muito mais inteirados pelos últimos acontecimentos, pelos comentários, pelo que as pessoas falavam, pela reação das pessoas, do que pelo que estava contido nas Escrituras. E Jesus mostra isso a eles quando Jesus começa a lhe expor as Escrituras. O texto nos diz que Jesus começou lá de Moisés, dos escritos de Moisés, ou seja, de Gênesis. Jesus começou a mostrar a eles, olha, tá vendo aqui, quando as Escrituras falou isso, estava falando de mim. Tá vendo quando os profetas falaram isso, estavam falando de mim. Tá vendo como, quando Davi falou isso em seus salmos, era de mim que ele estava falando. O próprio Jesus havia dito, avisado várias vezes aos seus discípulos, que tudo isso haveria de acontecer. Que ele haveria de padecer, que ele haveria de sofrer, de morrer, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Meus queridos, será que nós não temos sido nécios? Será que nós não temos sido conduzidos demais pelas notícias políticas? Será que nós não temos sido conduzidos demais pelas artes, pela ciência, pela mídia? Será que nós não temos sido conduzidos demais pelas coisas desse mundo, pelos pensamentos desse mundo? O questionamento que Jesus fez àqueles discípulos foi: por que vocês têm prendido a mente de vocês, a atenção de vocês, tanto aos acontecimentos que são reais? Ok. E não têm prendido essa mesma atenção, e não têm desprendido esse mesmo tempo, essa mesma atenção, ou essa mesma dedicação às Escrituras, aos profetas. Olha o final do versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus começa a expor para eles o que já estava escrito, o que eles já tinham acesso, o que eles ouviam, o que eles já conheciam de ouvir. Não era nenhuma novidade para aqueles homens ali. Nós temos crido nas palavras de Deus. Nós temos crido realmente nas palavras bíblicas. Eu não estou falando aqui sobre a crença, aquela que já virou até um ditado, até o diabo crê. Eu não estou falando sobre conhecer. Eu estou falando sobre crer vivendo, vivenciando, de forma que essas verdades que você conhece e crê moldem o seu comportamento, moldem o seu jeito de viver, moldem o seu jeito de reagir às adversidades da vida. Você tem vivido dessa forma? Temos crido na palavra de Deus? O nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa postura de vida demonstra que temos sido moldados pela palavra de Deus? Ou pelas notícias desse mundo? Ou pelas coisas desse mundo? Observem que os discípulos no caminho de Emaús, eles permaneciam ludibriados com as últimas notícias, apesar da presença do próprio Jesus. Apesar da presença do próprio Jesus. Ouvindo um pastor falando sobre esse texto, em um momento da mensagem ele parou e disse assim, num tom de desabafo. Ele falou assim: meu Deus,
Será que Jesus tem se feito presente no nosso meio, tão real como ele se fez presente com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? E nós não estamos o sentindo, assim como aqueles discípulos não perceberam que ele era Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus se revela, Jesus se faz presente, Jesus fala, a palavra de Deus é Deus falando aos nossos corações. Mas talvez nós não o sintamos. Talvez nós não o sintamos. O que pode fazer o nosso coração se aquecer novamente, meus irmãos? O que pode fazer com que despertemos, com que acordemos, com que nos fiquemos perplexos com o nosso pecado, com a nossa contaminação pelas coisas desse mundo, com o nosso comprometimento com esse mundo, e voltemos rapidamente, e voltemos imediatamente para os pés do Senhor Jesus. O que pode fazer com que o nosso coração se aqueça novamente em direção ao trono da graça? O que pode fazer com que sintamos de fato o Jesus presente, o Jesus real, não aquele pintado nos quadros, pendurado numa cruz, não aquele com uma feição triste, pálida, mas o Jesus que ressuscitou, o Jesus que está vivo, o Jesus que reina e o Jesus que prometeu se fazer presente com o seu povo até a consumação dos séculos. A resposta a essas questões, a resposta a essas perguntas é a palavra de Deus. Nos voltarmos para a palavra de Deus. Ela é que pode aclarar os nossos olhos, o que pode desnudar os nossos olhos, o que pode fazer com que enxerguemos, o que pode tirar aquilo que tem a lama, aquilo que tem nos ofuscado para não enxergarmos Jesus, a vida de Deus. É a revelação de Deus por meio das Escrituras. É a revelação de Deus por meio das Escrituras. Observe, depois que Jesus lhes expõe as Escrituras, abençoa, parte o pão e lhes serve, o texto nos diz no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram. E eles mesmos, os próprios discípulos no caminho de Emaús, eles assumem isso, assumem que foram as Escrituras expostas pelo próprio Jesus, que tiraram as escamas dos seus olhos. Olha o que diz o versículo 32. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura, quando as Escrituras eram expostas, o nosso coração não ardia, não palpitava. É óbvio que ele era Jesus. É óbvio. O sentimento agora desses discípulos é oposto ao inicial. É o oposto àquele sentimento que eles tinham quando Jesus os encontrou naquele caminho. Esses 2 homens, tão cheios de alegria, precisavam compartilhar com os outros. E o texto nos diz que eles saíram imediatamente ao encontro dos discípulos que estavam em Jerusalém. Nós sabemos que a média da distância era de 10 a 11 quilômetros. Imagine, eles acabaram de chegar, era tardezinha, era noite já, era escuro. E quando esses homens se deparam com a realidade da vida de Deus, não com a realidade da vida deste mundo, não com a realidade desse mundo passageiro, mas com a realidade de um reino que é eterno, esses discípulos, eles não se questionaram, olha, a gente andou 11 quilômetros, vamos voltar mais 10? Eles voltaram. Eles não levaram em consideração, olha, já é tarde, é noite, pode ser perigoso ter ladrão. Eles voltaram, eles compartilharam, eles estavam com pressa de compartilhar essa boa nova, essa boa notícia, que é a mensagem completa do Evangelho. Jesus nasceu, se fez homem, sofreu o que deveríamos sofrer, morreu e foi humilhante a morte. Mas ele ressuscitou. E essa é a boa notícia. Ele ressuscitou. E essas são as boas novas.
E isso aqueceu o coração daqueles discípulos. E isso é que deve aquecer os nossos corações. É essa mensagem que deve aquecer os nossos corações em tempos como esse que nós vivemos. Eles sentiram a verdadeira esperança, mesmo em meio a situações reais de desesperança. Desesperança para qualquer um que não tenha sido alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Para nós, não. Para o Israel de Deus, não. Nada pode abalar a nossa esperança. Nada pode abalar a nossa esperança. Ela é garantida em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na ressurreição. Meu amado, você pode estar mergulhado nas coisas desse mundo. Você pode já não sentir mais a presença de Deus em tua vida. Está tão preso a notícias, a informações, a influências deste século, que já faz tempo que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus. Já faz tempo que você sentiu o seu coração se aquecer ao ouvir a exposição da palavra de Deus. Já faz tempo que talvez você tenha sentido quando está na igreja ouvindo a pregação, ou agora por esses meios virtuais, e você sente o desejo de, quando terminar ali, sair logo para falar com os amigos o que o Senhor falou ao teu coração. Talvez você esteja tão influenciado com esse século que já não sinta mais esse ardor, que já não sinta mais essa presença que é real. Saiba que Deus, ele não deixou de falar. A palavra de Deus é viva. Nosso Deus, ele é onipresente. Talvez você tenha deixado de ouvi-lo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, observe a fala do apóstolo Paulo. Ele está falando aqui, parafraseando ele, olha, se a nossa esperança, ela está como a daqueles discípulos no caminho de Emaús, que viviam com Cristo. Eles tinham uma esperança em Cristo, mas uma esperança subvertida. Uma esperança que não é esperança real. Uma esperança mal interpretada. Eles tinham uma esperança que Jesus redimisse o Israel aqui, nesse reino terreno. Se a nossa esperança ela para ali na cruz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança ela se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Hoje, nós somos lembrados que num dia como esse, há mais de 2000 anos atrás, num domingo, nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Salvador, venceu a morte de forma triunfante, ressuscitou, nos dando vida eterna. Jesus ressuscitou. Essa deve ser a celebração da igreja do Senhor Jesus na terra. Essa mensagem nos traz esperança, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Você deve viver a verdadeira esperança, mesmo em meio a situações de reais desesperanças. Mesmo em meio a esse contexto que nós estamos vivendo. São dias difíceis? Óbvio que são. A economia do Brasil, do mundo está abalada? Óbvio que está. Os sistemas de saúde estão entrando em colapso? Estão. Pessoas estão perdendo o seu emprego? Sim, estão. Pessoas estão correndo o risco de perder os seus empregos? Estão, mas nada disso deve abalar o povo de Deus, porque a nossa esperança não está presa a estas coisas. A nossa esperança não está presa a nada que seja terreno. A nossa esperança é Jesus e o Jesus ressuscitado. Ele garante a nossa celebração de hoje. Ele garante o teu aleluia. Ele garante o teu glória a Deus, Jesus ressuscitou. Ele garante o teu sorriso, mesmo com lágrimas descendo no teu rosto. Ele garante a tua alegria, mesmo em situações difíceis.
Ele garante, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra aqueça os nossos corações nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus onipotente, onipresente, Tu és o único Deus. E o Senhor quis que nós fôssemos o Teu povo. O Senhor nos escolheu como Teu povo. E por isso nós adoramos ao Senhor. E por isso nós celebramos o Teu nome. E por isso nós buscamos glorificar o Teu nome. E por isso nós buscamos louvar o Teu nome. O Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, no meio do Teu povo, mesmo em dias difíceis. O Senhor tem se manifestado presente no meio do Teu povo. Nosso coração se constrange com tamanha alegria. O nosso coração se constrange com tamanha gratidão. E quando nós nos deparamos com as Tuas grandezas expostas nas Escrituras, e nós nos damos conta de quem nós somos, da nossa realidade de vida, nós nos envergonhamos, Senhor, porque nós temos pecado contra Ti. Nós temos ofendido a Tua santidade. Nós não temos vivido de acordo com a Tua palavra e queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a Tua igreja. Perdoa aqueles que têm se envolvido tanto com este século, tanto com as coisas desse mundo, que já têm banalizado a Tua palavra, que já têm banalizado momentos como esse, momentos em que podemos compartilhar da Tua palavra, que já não têm feito mais devocionais em suas casas, que já não têm mais orado ao Senhor, que já não têm mais lido a Bíblia. Perdoa esses Teus servos, Pai. Perdoa, Pai, aqueles que têm sido influenciados pelas notícias ruins deste mundo, pela mídia, aqueles que têm sido influenciados pela política, pela arte, seja lá por que for desse mundo, e que têm deixado de viver a realidade do Teu reino, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Pai. Pai Santo, como igreja do Senhor, nós queremos também colocar diante do Senhor aquelas pessoas que têm sofrido. A Tua palavra nos instrui a interceder pelos nossos irmãos. A Tua palavra nos instrui a colocar diante de Ti as nossas petições. Portanto, visita cada irmão da nossa igreja que tem enfrentado situação de enfermidade, Senhor. Traz paz ao seu coração. Traz uma nova alegria, um novo ânimo, renova as forças, renova a esperança desses Teus servos. Colocamos diante do Senhor também a vida daqueles que têm enfrentado situações difíceis na área financeira, ó Pai. Aqueles que estão desempregados e aqueles que estão correndo o risco de serem desempregados, tem misericórdia. Cuida dos Teus servos, ó Pai. Que eles, mesmo em meio a essas situações difíceis, atípicas, eles sintam a presença do Senhor Jesus com eles, com os seus familiares. Pai Santo, abençoe a Tua igreja. Abençoe a cidade de São Paulo, abençoe esse estado, abençoe a nação brasileira, abençoe a Bahia, abençoe Minas. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe as nossas lideranças políticas, para que tomem decisões que tragam benefícios para o povo, e para que o Teu nome seja glorificado, e para que o povo veja, para que o povo perceba, sobretudo o Teu povo enxergue a Tua boa mão agindo na nação brasileira e no mundo em tempos como esse. Senhor, nós cremos que o Senhor tem ouvido e recebido já as nossas orações. Nós agradecemos em especial porque foi o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, quem nos deu acesso direto ao Teu trono da graça. Obrigado pela obra redentiva do Senhor Jesus. Obrigado por Ele ter pagado o preço. Obrigado por Ele ter nos resgatado das mãos do diabo. Obrigado por Ele nos ter resgatado, ó Deus, de um lamaçal e nos transportado para o Seu reino de luz. Obrigado por Ele ter ressuscitado e hoje reinar em glória e por isso nós herdarmos a vida eterna. Obrigado por isso, Pai.
Que essa mensagem possa ser a motivação dos meus irmãos nessa noite e durante toda essa semana. Que possamos viver para a tua glória. Que possamos viver para a tua glória. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se fez homem, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e hoje reina para a glória de Deus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua semana. Eu agradeço a todos que se fizeram presentes aqui na live e a todos que acompanharam pelo aplicativo também. Durante a semana nós teremos as nossas programações que já estão avisadas aí no próprio Facebook. O pastor vai enviar também pelas outras redes de WhatsApp, enfim. Deus abençoe a tua vida. Amém, meu irmão. Obrigado pela